Boa noite, irmãos. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. Vou fazer então agora a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso. Bem-aventurados os puros de coração, capítulo 8. Deixe que venham minhas criancinhas, item 1. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Item 2. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles a quem haviam trazido, Jesus repreendeu, dizendo: Deixem que venham minhas criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, itens 13 a 16. Que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que sejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei um divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos ordeinos do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passo a palavra agora então à nossa irmã Cida, que fará a palestra da noite de hoje. Seja bem-vinda. Então, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, irmãos que estão também do outro lado da vida aqui, nessas paredes espirituais, que todos possam receber o nosso abraço, o nosso sentimento de gratidão também por estarmos iniciando o nosso ano aqui nessa casa abençoada, onde a gente pode sentir, né, as vibrações amorosas, né, desses benfeitores, né, que trabalham aqui com a equipe da casa, né, e isso é muito bom, né? Então nos causa uma grande alegria
estar aqui, iniciando o ano, fazendo uma palestra, então, uma casa que eu tenho aqui no meu coração. Então, queridos amigos, hoje nós vamos falar um tema bem interessante, né, que também nos causa curiosidade, né, porque nós que vamos adentrando, assim, estudando a doutrina espírita, e nós como humanos vamos percebendo, né, e a questão das curas, da mediunidade nos chama a atenção e nos convida também ao estudo. Então, para nós que vamos penetrando, né, na doutrina espírita, é importantíssimo estudar. E a gente nunca se forma. E quando se fala de mediunidade, a gente vai passar muitas encarnações e não vai saber tudo, porque tem muito material para estudar, tem muitas perguntas para fazer, muitas para responder. Então, espero poder transmitir um pouquinho desse conhecimento, né, para que a gente possa entender um pouco mais, né, também dos significados daquilo que Jesus permitiu que os apóstolos registrassem nos seus evangelhos. Então, aqui, esse capítulo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 26, já é bem no final. Dar de graça o que de graça recebeste. E me caiu, então, falar sobre o item 1 e 2, que é o dom de curar. E eu vou ler, então, essa passagem de Jesus, que está em Mateus. Aqui, Jesus fala já quase que ali no final ali da trajetória dele, né, delegando aos seus apóstolos, né, esse poder de curar. E ele diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos e expulsem os demônios. Mas aí ele deixa um recado: deem de graça o que de graça receberam. Algumas das minhas anotações. Então, ao a gente observar a trajetória de Jesus, né, a gente percebe que ele nunca se afastou da dor humana. Aonde havia sofrimento, ele se fazia presente. E ele foi deixando essas lições para todos nós. Aonde havia desespero, ele estava presente, né, ele levava a esperança. E nos traz até hoje essas esperanças. Jesus, então, ele curou o cego, lhe devolvendo não apenas a visão física, mas a confiança na vida. Ele curou o paralítico, mostrando que antes de caminhar com o corpo, era preciso libertar a alma. Ele cura aquela mulher hemorroísa, que não pede nada em voz alta, mas ela confia silenciosamente que se ela tocasse só um pouquinho na veste dele, ela seria curada. E realmente ela se curou. Jesus, ele cura os leprosos, sabendo que muitos não retornariam para agradecer. Inclusive, né, tem uma passagem, né, que Jesus chora após fazer tantas curas, né, e um dos apóstolos pergunta: por que choras, mestre? E ele diz: porque eles não entenderam essa cura, e eles retornarão, né, voltarão a pecar. Em nenhum desses momentos, né, Jesus, ele cobra alguma coisa de alguém, ele exige algum mérito, né, ou ele impõe condições. A única coisa que ele dizia, né, vais e não peque mais, foi a tua fé que te curou, deixando então essa mensagem, né, de bom ânimo e um caminho a seguir, né, não continuar com os mesmos erros. E Jesus, então, ele cura porque ama, aprendeu a amar. E esse é o caminho que nós estamos aqui na Terra, é para aprender a amar incondicionalmente, a fazer o bem sem querer nada em troca. E a gente ainda
tem, né? A gente às vezes faz a caridade, mas fica cobrando, né? Mas estou vendo que ele está bêbado, para que eu vou dar 1 quilo de alimento? Eu sei que ele vai trocar por uma pedra, e a gente julga e não pratica o bem. Mas vai chegar um dia que nós vamos doar, mesmo sabendo que aquele irmão vai ainda continuar no caminho do erro. Mas ao nós praticarmos essa ação, né, de doar, nós vamos dar algo a mais para aquele irmão. Nós vamos emitir bons pensamentos, vamos incluí-lo nas nossas preces, né, pedindo a Deus, rogando por aquela alma ali, desejando a ela, né, essa cura que todos nós queremos. Jesus auxilia porque ele compreende a dor do outro. E também é um chamado para a nossa responsabilidade espiritual. E esse amor gratuito, né, que fundamenta todo o ensinamento, né, de Jesus, e o qual a gente vai refletir na noite de hoje. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O Espiritismo, então, ele vai nos esclarecer que os dons espirituais, né, que nós vamos adquirindo não são uma conquista espiritual, pessoal, né, mas elas são concessões divinas. Né? A mediunidade é uma concessão divina, né, para que a gente, através da mediunidade, nós tenhamos a oportunidade de se melhorar em primeiro lugar, né, que para nós sermos um bom médium, a gente tem que ter um esforço diário. A gente tem que orar, nós temos que praticar o Evangelho no lar, nós temos que praticar a caridade, né, nos dedicar para os estudos e sempre trabalhando o seu autoconhecimento. Né, esse crescimento moral que nós precisamos fazer. Né, então é o nosso esforço diário. Porque senão nós ficamos sujeitos às más influências. Né? Porque se eu pratico a mediunidade e daqui a pouco eu tenho uma intuição, alguma coisa, ou alguém fala, né? Muito obrigada, não sei o que, como, né? Então assim, a gente vai se deixando, se vai descer. Aqueles bons espíritos que inicialmente querem trabalhar conosco, né, vão se afastando. E aqueles maldosos, aqueles que querem fazer com que a gente caia no erro, né, vão se aproximando. E vão insuflando o nosso ego, para cada vez mais nós nos afastarmos da nossa verdadeira tarefa. Então, por isso, a mediunidade com Jesus, ela precisa de muito oração, mas muita vigilância. O orai e vigiai constantemente para que a gente não caia, né, nas armadilhas. As obras de André Luiz falam muito, né, sobre essas questões da mediunidade, e muitos médiuns que falharam, mesmo com todo o amparo, com toda a preparação, né, para vir, né, para reencarnar, falham, né, porque se perdem. A gente se perde. A gente, né, se deixa conduzir, né, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, e acabamos comprometendo uma reencarnação que poderia ser maravilhosa. Porque é necessário, né, muito sacrifício. Né? A gente vê, né, o maior médium que reencarnou na Terra, né, que era brasileiro, mineiro, Chico Xavier, o quanto esse homem foi tentado e quanto ele sofreu. E o quanto ele abdicou da sua vida para fazer a caridade. Né? Ele não casou, ele era um homem amoroso, né? Com certeza queria ter filhos, né, na sua intimidade, mas ele não poderia se dedicar para aquela tarefa e ter uma família. Quantas vezes, né, ele deixou de ir em alguns lugares, né, e até tem uma história que ele está indo para pegar um ônibus, um compromisso, e um menino chama ele e ele, olha assim, agora eu não posso, né, porque era um menino que vivia na volta dele. Mas seu Chico, né, eu preciso fazer uma pergunta. E aí ele, não, mas eu tenho o meu compromisso. E a Emmanuel para e, né, vai lá atender a necessidade dele. E aí aquele menino dá um abraço nele, né, bem gostoso, aquele abraço apertado. E aquele abraço do Chico serviu, né,
fluido, aquela energia amorosa que aquele menino emanou para ele, foi usado, né, para tratar a angina dele. E vejam, né, quanto ele perderia se ele não obedecesse. Né? Se ele dissesse não, mas eu tenho meu compromisso, eu vou com o compromisso. E a gente vê quantas vezes nós teimamos. A gente às vezes recebe uma intuição, não, mas eu não quero, não, né? E não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Então a gente vai trazendo alguns exemplos, né, de curas que acontecem dentro de uma casa espírita. Né? O passe e o acolhimento no centro espírita. E aí a gente vai analisar que quantas vezes chega, né, no centro espírita, aqui na casa espírita, irmãos, né, carregados de dores invisíveis, né, que a gente não vê, a pessoa não fala, mas às vezes não é o passe que cura ela, mas o olhar fraterno, aquela escuta sem julgamento, uma palavra serena. E até nós, né, trabalhadores espíritas, né, nós precisamos nos olhar, né? Precisamos dar um pouquinho de atenção, né, um abraço. Isso cura. Dar gratuitamente é acolher sem perguntar quem é a pessoa, o que ela fez e se ela vai voltar. No ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, né, nós encontramos pessoas cansadas, ansiosas, doentes da alma. Uma conversa sincera, uma mensagem de apoio, um silêncio respeitoso, né, no momento certo, servem, né, como verdadeiros instrumentos de cura espiritual. O tempo que nós doamos, né, a gente vive reclamando da falta de tempo, mas sempre encontramos tempo para aquilo que nós consideramos importantes. Doar tempo a um idoso, a uma criança, né? A gente deixar o celular do lado, né? Dar uma atenção para o filho. Porque hoje um dos maiores problemas das crianças é o uso das telas. E às vezes, né, eu sou conselheira tutelar, e às vezes os pais, né, as mães, os cuidadores vêm me falar, mas né, o que eu faço se eu tiro, entra em crise, berra, quebra, e parece que eu estou batendo, né? Às vezes as denúncias são porque os vizinhos escutam, né, a criança berrando, gritando, e aí parece que está batendo, está surrando, mas é só porque não está com o celular, né? Porque o pai ali, né, disse não. Mas só que a gente não basta só tirar, a gente tem que dar atenção e doar um pouco do nosso tempo para aquela criança. Fazer alguma coisa com ela. É a mesma coisa o idoso, né? O idoso é igual a criança. Só que a diferença é a pele, né, os cabelos brancos, né, a pele enrugadinha, encolhidinha, mas é igual a uma criança, né, que também quer atenção. Quer um momentinho ali daquele filho, que às vezes a gente não põe no asilo, mas eu nem dou, o pai fica lá no quarto, né, eu vou ali, largo uma comida para ele, sai, né, não dou atenção, não dou carinho na conversa. E às vezes, né, isso eu sei porque eu tenho meu pai em casa. Então, quando alguém liga para ele, aquilo é motivo de assunto, assim, né? De alegria. E quanto, né? Que não custa ligar para alguém idoso, né? Ou se dedicar uns minutinhos ali. Não precisa ser a noite toda, né? Mas alguns minutos que a gente dê, né? Que a gente olhe, que a gente pergunte, que a gente faça o carinho, tanto para um idoso quanto para uma criança, né? Que diferença faz? E isso é cura também. Isso é evitar o mal mais ali adiante. O perdão também é uma das maiores curas que nós precisamos fazer e começar a se esforçar, né? Porque o perdão cura a nossa alma e cura a alma daquele o qual nos ofendeu, aquele que nos magoou, que nos fez o mal. Mas é essa cura que é necessária, né, para que nós, né, realmente... esse perdão que vai realmente levar-nos para o caminho de cura, né? Porque a mágoa, ela nos adoece. Perdoar não vai apagar, né, aquele passado, mas ele liberta o coração, alivia as nossas dores. Então isso é importante também. Eu nunca esqueço de uma matéria, né, não é matéria, não vou lembrar, mas assim, que o seu Fernando Wormer, né, escrevia, né, uma coluna, isso. Eu já nem leio qual é o jornal, então a gente até esquece os termos. Mas uma coluna que o seu Fernando
com toda uma história de uma moça que eu acho que o pai tinha um bar, alguma coisa, e esse pai foi morto, né? O cara foi lá, entrou e acabou matando ele. E essa moça, que era uma menina, assim, na época, ficou, né, com aquela mágoa, né, de ter perdido o pai, aquela raiva, aquele ódio, né, daquele homem, né, que já estava preso, mas ela não conseguia, né, perdoar ele, né, encarar aquela nova vida dela, né, e fazer algumas coisas diferentes, né, porque a dor também, ela nos oportuniza a seguir um caminho diferente. Se a gente fica preso naquela mágoa, nós vamos, o quê? Adoecer. E é isso que o Sr. Fernando vai colocando ali na coluna, que aquela moça começou a adoecer, a ter crise de ansiedade, a engordar, né? Então todo o organismo dela entrou numa disfunção, e aí ela ia, né, em médicos, fazia tratamento, regimes, dieta, cada vez engordava mais, passou por psiquiatra, psicólogo, então assim, viveu muitos anos da sua vida em função disso. Até que um psicólogo, ao atender ela, foi perguntando, e ali falou com ela, né, mas o que realmente, né, o que te marcou na vida? E ela contou essa tragédia. E aí o psicólogo falou para ela assim, mas já pensou em perdoar? E ela, não, mas capaz, jamais. Mas começa a pensar nisso. Começa a pensar em perdoar. E ela foi trabalhando, né, fazendo aquelas terapias, né, até ela chegar a dizer, não, mas eu acho que agora eu já tenho condições. E aí ele diz, e tu já pensou em ir lá visitar ele no presídio? Ela também, né, ficou naquele choque, mas te prepara, né, vai pensando, né, para te poder chegar. Até que chega o momento dela, e enquanto ela foi trabalhando isso, né, o Sr. Fernando narra, né, que ela foi tomando essas atitudes, né, essa nova forma de pensar, trabalhando o perdão dentro de si, o tratamento que ela fazia para emagrecer, as dietas, tudo foram funcionando. E ela daqui a pouco, né, estava uma mulher bonita, viçosa, cheia de vida, alegre. A vida foi voltando para aquele corpo, né, que estava enfermo. E ela, quando ela chega no presídio, que ela fala com aquele homem, né, ele recebe ela em lágrimas, dizendo, eu rezei todo o tempo que eu estava aqui, pedindo perdão para Deus, e para que um dia tu me perdoasse. E ali, então, se estabeleceu, imagina, gente, eu fiquei imaginando assim, quantas luzes, né, caíram naquele ambiente, né, e quanta cura, e esse perdão que libertou, tanto ela quanto ele. O perdão realmente, né, ele é um processo difícil, mas ele é o melhor caminho que nós precisamos seguir, né, que a gente tem que aprender e vencer, né, perseverar, né, pedindo ajuda aos benfeitores, né, para que a gente consiga perdoar. A verdadeira cura, então, segundo Jesus, né? Jesus não prometeu ausência de dores, mas ele garantiu o amparo. Nem toda cura acontece no corpo, isso também é importante saber. Mas toda verdadeira cura, né, ela procede, né, acontece no espírito. Então isso é importante, porque às vezes aquela doença, aquela enfermidade do corpo, né, um câncer que já está em estado avançado, e às vezes a gente vai seguindo procurando uma cura, e um médico daqui, dali, né? Mas às vezes até, né, eles dizem, olha, já não, essa enfermidade no corpo físico não vai ser atendida, mas na tua alma, né? O importante é isso, porque o nosso espírito é imortal, então é importante a gente não desistir, sempre acreditar e sempre pedir, né, por essa cura, porque nós temos que curar o nosso espírito, né, a nossa alma. E também entender, né, que muitas vezes a gente pede para Deus retirar aquela prova do nosso caminho, aquela dificuldade, mas a gente esquece que foi nós que pedimos para reencarnar e passar por certa situação. E que, ao contrário, né, da gente pedir para se livrar, nós precisamos pedir força para poder enfrentar. A gente se munir de fé, de esperança e crescimento, né, para que a gente atravesse aquela dificuldade, e com certeza a espiritualidade vai nos auxiliar, né? E aquele problema que muitas vezes parece, né, que não vai ter fim, quando a gente vê, né, estamos livres dele.
E a gente é chamado, né, para testar, né, dar o nosso testemunho de fé, né, e ser instrumento também, exemplo de força, de perseverança para alguém. Então, quando a gente recebe uma notícia, assim, está com câncer, e aí a gente começa a fazer o tratamento, e aí nós vamos vendo quantas pessoas também passaram por aquela mesma dificuldade, e elas nos enchem de esperança para seguir em frente. Então, nós também devemos ser essa esperança na vida de alguém, né? Vencer aquela dificuldade, ser um exemplo, né? Nós temos essa capacidade de sermos exemplo, né? E isso é tão bom quando a gente vê e alguém vem e nos fala assim, né? Que né? Saber que tu passou por aquilo me fortaleceu para me enfrentar aquela dificuldade. E como isso é maravilhoso e como isso é bom, nós sermos instrumentos e exemplo de Deus, né? Para que sirva, né, de esperança na vida de alguém. Tudo que nós recebemos na vida, oportunidade, conhecimento, sensibilidade, fé, nos foi dado gratuitamente. Por isso, então, esse convite, a quem Jesus primeiro perdoa os pecados, mostrando que a verdadeira cura começa no Espírito. A mulher hemorroísa, curada pela fé sincera dela. Os 10 leprosos, quando apenas um retorna para agradecer, um só, ele curou 10 e um só voltou para agradecer, revelando então para nós e nos dando o exemplo de gratidão, né? Então a gente às vezes pede, recebe, mas esquece de agradecer. E o quanto isso é importante e faz diferença na nossa vida. Em nenhum desses momentos, né, das curas que Jesus apresenta para nós nos evangelhos, ele cobra ou exige, né, ou impõe condições, né, para nós. Vamos aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a mediunidade, né? Essa mediunidade, né, que deve ser um instrumento e usado gratuitamente por nós. Aí eu trago aqui uma mensagem que até eu li há pouco tempo, da Joana de Ângeles, nesse livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né, que ela vai discorrer cada capítulo do Evangelho, e ela nos diz que a mediunidade é conquista moral e espiritual, que jamais privilegia-se que haja uma retaguarda, né, um cuidado nosso de esforço pessoal e de realização dignificadora. E nos alerta também para os perigos a que expõe aquele que exerce, né, aquele que pratica a mediunidade, constitui o grande desafio, né, a fim de que possa ascender, superando-os pouco a pouco, enquanto sublima os sentimentos e corrige, né, as nossas deficiências morais, trabalhando as aspirações íntimas que deve se elevar e facultando-lhe real felicidade e alegria de servir. Muitas pessoas têm medo de assumir esse compromisso, sente que tem a mediunidade, né, que tem um determinado dom, mas tem medo, né? E a gente tem que perder esse medo, porque praticar o bem é a melhor coisa na nossa vida, é o que mais preenche a nossa alma e nos dá leveza e alegria de viver. É nós nos sentirmos úteis na vida de alguém, é nós praticarmos o bem, né? E a gente, aqui como foi falado, né, a gente tem várias formas, né, de praticar o bem, né? Um olhar, um abraço, um gesto, né, uma ligação, e assim a gente vai curando uns aos outros. Dar gratuitamente não se limita à mediunidade, aplica-se a tudo aquilo que nós recebemos da vida, né? Então, o dom da vida, né? Esse maior presente que nós temos. O tempo, então, dedicado a ouvir alguém, a paciência com quem sofre. É difícil, né, quando a gente vai cuidar de alguém que está doente,
é muito difícil, é doloroso, né? Mas a gente tem que entender que aquela pessoa que está em sofrimento, uma das coisas talvez que ela ainda não compreendeu. Outras, né, coisas é que a pessoa vai perdendo também a sua sanidade, né, a sua consciência, e reage muitas vezes de forma violenta, e a gente precisa exercer essa paciência. Entender que se nós estamos, né, com aquela pessoa, né, que pode ser um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, é porque nós temos capacidade, né, de passar por aquilo. E a gente, né, se fortalecer, né, através da prece, vindo aqui na Casa Espírita, né, como é importante, como a gente sai bem, né, como a gente se sente amparado, né, e a gente ir buscando esse auxílio, o trabalho no bem, né, o trabalho voluntário. Então a gente vê durante ali as enchentes quantos voluntários apareceram. E muitos deles também tiveram suas casas cheias d'água. Mas como não podiam ir para casa, foram para frente de trabalho. E como isso foi gratificante também. A gente perceber, sentir a corrente do bem fluindo aqui no nosso estado. Né? Aqueles caminhões que iam chegando, carregados em todos os lugares, ninguém ficou desamparado. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando. Então, assim, quanto mais nós praticarmos o bem, mais auxílio nós recebemos. Então, a gente vai vendo, assim, que essa corrente do bem, a oração, a união, não ficar ali semeando discórdia, intriga, ser sempre essa pessoa voluntária a servir, o quanto isso faz diferença numa sociedade. A gente fez, aí cada um foi com os seus compromissos, daqui a pouco a gente já virou de novo, né, aqueles mesmos egoístas, preocupados com as suas coisas, né, materiais, e aí as coisas ruins voltam a acontecer de novo. Então a gente tem que aprender com esses flagelos, né, destruidores, né, com essas coisas, com essas catástrofes, o caminho o qual nós devemos seguir. E o Evangelho sempre nos aponta que é o caminho do bem, né, o caminho do amor, o caminho do perdão. É a gente esquecer um pouco de nós mesmos e se dedicar para o outro. O perdão, então, é concedido sem esperar retribuição, sem desejar o mal. Então a gente fala assim, eu perdoo, mas eu sei que Deus vai fazer justiça. Então isso não é perdão. Isso é ainda querer que aquele outro lá sofra as consequências do seu ato. Então isso não cabe a nós. Nós temos que perdoar e estarmos bem com isso. Perdoei, vou seguir minha vida, não penso mais nessa situação, né? Não desejo mal. É isso que é importante para nós. E aí hoje de manhã eu li também uma mensagem que eu acho bem interessante, né? Eu acho que tem tudo a ver com essa mensagem, né, do Evangelho aqui sobre o dom de curar, né? Esse dom que todos nós temos. Isso também. E nós mesmos podemos nos curar. Então tem muitos casos, né, de pessoas, né, quando nós estamos lá, por exemplo, fazendo uma quimioterapia, abençoar aquela máquina, ficar em prece, desejar o bem para todos aqueles que estiverem ali. Não é isso, eu não quero só cura para mim, eu quero que todos curem, emanar essas energias boas. Com certeza nós vamos está ajudando ali aquele medicamento a fazer efeito no nosso corpo físico. Porque nós estamos trabalhando o nosso corpo espiritual, a nossa alma. Então a gente sempre não deve nunca esquecer, né, que nós somos um espírito. Né, que estamos aqui passando por experiências e oportunidades. Né, aprender a ser grato a tudo. Né, como o apóstolo Paulo dizia, né, dai graça a tudo. Pode ser coisa boa, pode ser ruim, mas dai graça, né? Porque são oportunidades que nós temos. E aqui, então, o César Said, ele vai crescendo com você, ele vai falar, deixa eu ver aqui se é esse aqui mesmo,
sobre a prosperidade, né? Então a gente quer ser feliz, né? E eu relacionei aqui com a mediunidade, né? Porque quanto mais nós exercitamos a nossa mediunidade, que todos nós temos, na prática do bem, mais abundante nós vamos nos tornando também, né? Quanto mais bem eu pratico, mais eu recebo. Mas o importante é a gente não ficar pensando, não, eu vou fazer porque eu vou receber em troca, e sim fazer o bem pelo bem, sem desejar nada em troca. Porque Deus sabe das nossas necessidades. E a gente não precisa estar pedindo, né? A gente tem que pedir só força para continuar seguindo a nossa tarefa. E aí ele diz assim, ó, que a gente prospera quando a gente se ocupa, né, com o trabalho doméstico, profissional, reservando espaços para entretenimento e repouso, né, que é importante também, né, a gente praticar o bem, mas nós temos um momento, né, de meditação, um momento para nos acolher, para nos perceber, né, então tudo isso faz parte, né, para que a gente também se olhe, né, porque se nós também gastamos toda a nossa energia e não para um pouco, isso também acaba nos prejudicando. E quanto mais a gente vai praticando o bem, né, sempre que a gente estimula alguém, né, a se superar, a vencer uma dificuldade, nós estamos investindo então, no ser humano e acreditamos no poder do amor, né? Então isso também é maravilhoso, né? Jesus, então, né, para concluir, ele curava porque amava. E os seus apóstolos foram enviados para servir e não para lucrar. Então, isso é importante, né? A gente não achar que, mas eu estou dedicando o meu tempo, eu mereço cobrar. Não. A gente, quando trabalha, né, que os médiuns, eles estão aqui fazendo a caridade, mas cada um tem a sua atividade profissional, né, tem que trabalhar. Essa é a lei do trabalho. É igual o Chico Xavier. Chico Xavier ficava ali atendendo o povo, recebendo psicografia, horas e horas e horas, e quando ele terminava o que ele ia fazer, pegava ali, às vezes as pessoas levavam uma cesta básica, ele ia pegar aquela cesta básica e levar lá num lar que era necessário. E a gente fica assim, mas para que Chico, né? Já fez tanto bem, tanta coisa, né? Ali recebendo aquelas psicografias, né? Nós ia para casa dormir, mas o Chico, ele saía no meio da noite para atender uma necessidade, porque ele dizia, mas eu tenho que fazer alguma coisa por mim, né? Eu tenho que praticar a caridade. Então vejam como o espírito, né, quanto mais evoluído ele vai ficando, é só no bem que ele pensa. E hoje então nós somos convidados a continuar essa obra de luz. Que nós possamos então ser instrumentos fiéis do bem, lembrando sempre que tudo que nós recebemos gratuitamente na vida de Deus, né, deve retornar ao mundo em forma de amor, de serviço e de caridade. Que Jesus nos abençoe, que a gente tenha uma noite maravilhosa e que todos os irmãos possam sair daqui muito melhor que aqui chegaram. Obrigada por ter me ouvido. Que assim seja. Agradecemos pelas palavras da nossa irmã Cinda, que possamos levá-las como reflexão para a nossa vida, ouvindo os irmãos médiuns para se posicionarem para o passe coletivo. Então vamos todos novamente elevar o nosso pensamento a Deus, para que as energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais e encaminhadas a todos nós e também a todos que necessitam desse momento de luz, de fé, de amor, de paz e de cura. Vamos receber o nosso passe através da prece de Cáritas.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem, e que assim seja. Quem está com a fichinha vermelha pode se dirigir ao rendimento fraterno, e a todos uma ótima noite.